E aí, galera, na aula passada eu mostrei um pouquinho do ciclo da água para vocês, todas as etapas, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre como o aquecimento global, ou seja, o aumento de temperatura no planeta, interfere no ciclo da água. Eu listei aqui algumas das situações. Por exemplo, aumento da taxa de evaporação. Se o planeta está mais aquecido, ou seja, se teve um aumento da temperatura, automaticamente vai acontecer um aumento da taxa de evaporação. O que seria essa evaporação? Por exemplo, quando eu lavo meu quintal, está muito quente, está um dia com sol tremendo, automaticamente esse meu quintal vai secar mais rápido. Por quê? Porque teve um aumento da taxa de evaporação, ok? Com isso também vai ter nuvens mais carregadas, porque aumentou a taxa de evaporação. Lembrando que a água que evapora daqui de baixo vai para as nuvens, onde vai carregar essas nuvens. Com isso vai acontecer o quê? Mais precipitações. Pode ser em forma de chuva, neve ou gelo. Se vai ter mais chuvas, automaticamente também pode ter mais enchentes, inundações, desmoronamento e também vai acontecer o derretimento das geleiras. Por quê? Porque ali a água está em forma de gelo e com o calor vai acontecer a fusão desse gelo, ou seja, derretimento das geleiras. O aquecimento global seria o aumento de temperatura do planeta, como eu disse. E ele vai acontecer devido a alguns gases de efeito estufa. Aqui eu listei alguns, como monóxido de carbono, que é o CO, dióxido de carbono, CO2, dióxido de nitrogênio, que é o NO2, e também o CH4, conhecido como gás metano, ok? E agora nós vamos falar qual a relação entre o coronavírus e o aquecimento global. Coronavírus, vocês devem ouvir falar diariamente, desde o início dessa pandemia, né? Mas pandemia, o que seria pandemia, professora? Pandemia é o nome que se dá quando uma doença se espalha por várias partes do mundo de maneira simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, havendo uma transmissão sustentada dela. Ou seja, olha só, nós ficamos sabendo há alguns meses que na China tinha se espalhado rapidamente uma doença. De repente, não era mais na China, já estavam nos países vizinhos. De repente, já estavam em continentes vizinhos. De repente, estava no mundo inteiro. Então, isso é uma pandemia. Quando aquela doença se alastra rapidamente por todos os continentes, afetando a população de maneira geral, ok? Mas o que seria infecção? Infecção é uma invasão por micro-organismos. Essa invasão pode acontecer por qualquer orifício do nosso corpo, seja narinas, pela boca, pelo ouvido, pelos olhos e qualquer ferimento que tiver na pele, ok? Então, sempre que houver uma entrada e a multiplicação de micro-organismos num determinado organismo, seja ele um animal, uma planta, nós vamos chamar de infecção. E essa infecção, ela vai acontecer e vai desencadear em quem está recebendo, ou seja, um hospedeiro, uma série de reações do sistema imunológico. Por quê? Porque o nosso corpo tem um sistema que cuida, que nos defende, chamado de sistema imunológico, ok? Falando nele, esse sistema imunológico seria o quê? Seria um sistema do nosso organismo, ou seja, a reunião de vários órgãos que vai funcionar como uma barreira, defendendo-nos de quem? De micro-organismos patogênicos, ou seja, de micro-organismos que podem nos causar doenças, tá? Então, qual a função desse sistema? Defesa do organismo, através de algumas células chamadas leucócitos, que são células sanguíneas capazes de produzir anticorpos, ou seja, produzir um sistema de defesa. Qual a diferença entre coronavírus e Covid-19? É o tempo inteiro na televisão falando desses dois nomes, e parece que é a mesma coisa, né? Vamos ver se é. Coronavírus é uma família de vírus que microscopicamente se parece com uma coroa. São responsáveis por infecções respiratórias no indivíduo portador. Então, o coronavírus é o nome do vírus. E esse vírus vai causar uma doença chamada Covid-19.
Então, coronavírus é o nome do vírus, Covid-19 é o nome da doença causada por ele. O vírus pode sobreviver no ar por até 3 horas. O vírus pode sobreviver alguns dias em determinadas superfícies, como plástico e aço inoxidável. E dessa forma, faz com que um espirro ou uma tosse que desfira o vírus no ambiente possa contaminar qualquer pessoa que acessar aquele local. Qual a relação da água e o coronavírus? Não há nenhuma forma de transmissão do coronavírus pela água potável, ou seja, aquela pronta para o consumo. Isso porque os métodos tradicionais de tratamento, que incluem filtragem, desinfecção, utilizados pelas empresas responsáveis pelo sistema de abastecimento de água dos municípios, removem ou inativam o vírus causador do Covid-19. Então, aqui em Cuiabá, nós temos uma empresa chamada Águas Cuiabá, que é quem retira a água do rio, faz todos os processos de limpeza dessa água e encaminha para as nossas residências. Ou seja, a Águas Cuiabá, ela vai fazer todo o processo de desinfecção para que essa água potável chegue na nossa casa sem esse vírus. Eles são a Liga Anti-Coronavírus. Quem são eles? Sabonete Maravilha, ou seja, lavar as mãos com sabão. Por quê? Porque o sabão é responsável por quebrar uma molécula que tem no vírus, que é a cápsula proteica dele, e o sabão faz isso. A água sensata. Por quê? Porque a água junto com o sabão, ela vai eliminar os vírus das nossas mãos. E também o potente álcool em gel. Esse álcool em gel, ele vai ser utilizado principalmente quando você não estiver perto de água e sabonete, ou seja, eu saí. Não vai ter torneira com água e sabonete disponível. Eu levo meu potinho de álcool em gel. O ar e o coronavírus. Nós falamos anteriormente da relação da água com o coronavírus. Agora nós vamos falar do ar. Não é só ao tossir ou espirrar que exalamos partículas. Isso também acontece quando falamos ou respiramos e uma pessoa infectada irá liberar vírus nessas partículas. Em um ambiente aberto, elas se diluem no ar, o que reduz o risco de contaminação. Já em um ambiente fechado, sem renovação do ar, a partícula e o vírus ficam em suspensão por bastante tempo, aumentando o risco de transmissão. Por isso, recomenda-se não aglomerar, ou seja, não ficar perto de muitas pessoas. A distância correta é de no mínimo 2 metros de distância e evitar ambientes fechados, principalmente quando você sabe que uma pessoa está contaminada com coronavírus. Não podemos ficar no mesmo ambiente que essa pessoa, por isso que fala que ela tem que ficar em isolamento. A poluição do ar tem influência sobre esse segundo fator. Quem mora numa área poluída tem os pulmões comprometidos da mesma forma que alguém que fuma. Isso também torna a pessoa mais suscetível ao coronavírus, adverte um epidemiologista. Então, significa dizer que quando a cidade está poluída, aquele local está poluído, a chance de se pegar coronavírus é muito maior. E se acontecer de pegar, a chance de desenvolver problemas respiratórios é maior ainda. Por quê? Porque só de você viver num ambiente poluído, o seu pulmão já está comprometido, que é algo que o coronavírus é especialista em fazer, comprometer os pulmões. Por isso, vamos nos cuidar. Relembrando, quem que é a Liga Anti-Coronavírus? Sabonete Maravilha, água sensata e o potente álcool em gel. Até a próxima aula, queridos!